E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trago mais uma dessas posições tão especiais que são capazes de medir o seu rating de cálculo no xadrez. Eu encorajo você a pausar o vídeo nesse momento, pegar um café e analisar a fundo a posição que está à sua frente e achar a sequência de lances que vence para as pretas. A depender da sequência que você encontrar, eu direi qual é o seu rating de cálculo, beleza? Vale reiterar que o rating de cálculo não é representativo do seu rating real, ele costuma ser um pouco maior. Por quê? Porque o rating real leva outras coisas em consideração, como é o caso de preparação de abertura, conhecimento de final de jogo, habilidade para construção de planos e também gerenciamento de tempo durante a partida, enquanto o rating de cálculo ele é mais representativo ali da sua habilidade de calcular um ataque ou de calcular bem uma defesa. Isso daqui também é muito legal para você que é intermediário ou que é um jogador iniciante, ver como pensa um jogador de rating mais alto e ver onde você está pecando. Novamente, agradeço ao grande mestre Igor Smirnov, não teria visto essa posição não fosse o canal dele de xadrez, que eu vou deixar linkado aí na descrição. Então agora vamos começar. Primeiramente, se você fez qualquer tipo de análise, mas você não avaliou o estado do tabuleiro, ou seja, como está o material, o seu rating é de 600 pontos. Você está focado demais nos seus próprios planos para parar e pensar se a partida está equilibrada, se a partida não está. Então, as brancas aqui possuem, na verdade, um grande desequilíbrio de material que dá a elas uma certa vantagem. Elas têm uma torre inteira. Isso vai guiar o seu pensamento ao longo aí desse exercício. Por exemplo, sabendo que as brancas têm uma torre inteira, não basta ganhar pouco material, como é o caso de alguns peões, ou se não ganhar um cavalo. Você precisa de uma sequência que force uma vitória de material bem maior, ou se não uma sequência que force checkmate. Qualquer outra coisa vai te deixar com menos material na partida e você estará, na realidade, pior. Pois bem, se você avaliou aí que o oponente tinha uma torre a mais na posição, isso já sobe automaticamente o seu rating para 800 pontos de rating de cálculo. E seu rating continua nos níveis dos 800 se o seu primeiro instinto for jogar bispo d3 cheque. Por que esse lance aqui vai te render 800 pontos de rating? Primeiramente porque ele é um cheque que não faz nada, beleza? Esse cheque, na realidade, ajuda as brancas a tirarem o cavalo que estava caindo do meio aqui do ataque da dama e bloquear aqui na casa de E2. Se você quis dar o cheque só porque ele estava disponível, sem calcular como o oponente ia bloqueá-lo, se isso ia melhorar ou piorar a posição dele, aí o seu rating é certamente menor do que 1000 pontos de rating quando a questão é o cálculo, beleza? É bom você evitar esse tipo de cheque que pode ser facilmente bloqueado ali com uma peça ou se não com um peão, principalmente quando é um lance que o oponente já quer jogar de qualquer jeito que vai bloquear o cheque, beleza? É um erro muito comum de iniciante gostar de dar qualquer tipo de cheque que está disponível. Segura a mão aí que não vai ser o caminho para a melhora no xadrez. Mas é bom que agora você identificou o erro e já sabe qual vai ser o caminho para melhorar e seguir em frente. Se você avaliou a posição, viu que seu oponente tem uma torre a mais, avaliou o cheque, viu que ele estava disponível, no entanto não quis dar, e resolveu seguir tomando o cavalo, seu rating já automaticamente sobe para os 1000 pontos de rating, porque você viu o lance que mais ganha material aqui na posição. Então, dama toma cavalo, você tem 1000 pontos de rating. Se você tomou o cavalo e ao mesmo tempo avaliou que a tomada de cavalo vinha com uma ameaça de checkmate na casa F2, isso já sobe um pouquinho o seu rating para 1200 pontos. E seu rating vai subir ainda mais se você avaliou a resposta do seu adversário, viu? É muito comum para um jogador de 1200, 1300 pontos de rating ver um tipo de ataque e ficar muito animado com o ataque. Vai lá, toma o cavalo e fala assim, eu vou dar checkmate, mas não calcular a resposta que o oponente pode dar. Portanto, se você for uma das pessoas que for um pouco cético a respeito do seu próprio ataque e avaliou aí todos os lances forçados que o seu adversário poderia fazer após a tomada do cavalo, avaliou o lance aqui mais óbvio, dama toma peão de B7, e na sequência viu para onde você poderia colocar o seu rei aí,
o seu rating já sobe aí para o rating de uns 1.400, 1.500 pontos, ok? Só que você tinha que ter calculado que rei F8 é a resposta correta, porque rei F6 perde. Então, se você avaliou apenas que a dama ia tomar e não calculou mais do que isso, seu rating permanece ali na faixa dos 1.200. Você tinha que ter visto aí os lances de fuga do rei. Rei F8 e na sequência não tem muitos cheques aí que as brancas possam dar, né? Pode dar o cheque dama B8, só que o rei foge para G7 e agora você está ameaçando um checkmate que praticamente imparável. As brancas aqui ainda tem um lance melhor do que esse cheque dama B8, né? Que segura a posição por um pouco mais de tempo, que é o lance dama F3 aí, segurando o checkmate. Fica para dever de casa de vocês saber por que é que nessa posição as pretas continuam ganhas, ok? Se você encontrou esse lance dama F3, aí você ganha um pouco mais de crédito, o seu rating já vai ali para o nível de cálculo de 1.600 pontos. E agora nós temos uma grande elevação, que é a ideia de que após você tomar o cavalo do seu oponente na casa D4, seu oponente tem um lance muito mais forte do que o lance dama B7. O que acontece? O jogador, antes dos 1.800 de rating, ele tem uma tendência a esperar que o seu ataque vá dar certo, né? E não calcular muito bem as linhas do seu adversário. Ele é bom em encontrar táticas para ele mesmo, mas ele não é bom para encontrar táticas para o oponente. No entanto, aqui as brancas têm o lance cavalo D5 cheque. Qual a ideia do lance? A ideia é que se as pretas capturam o cavalo, as brancas vão conseguir trazer a torre para E1 com cheque. Se você encontrou essa tática para o seu adversário, meus parabéns, não estava fácil de encontrar e automaticamente nós temos uma elevação de nível para os 1.800 de rating. Se você estava preocupado com isso, você já tem um nível de cálculo muito superior à grande maioria das pessoas. Aqui, caso você viu ainda que a ideia não funciona porque você possui o lance bispo E4, aí você já tem um nível de mestre nacional. Se você pensou que o seu rei estaria seguro na casa F6, você permanece nos 1.800 de rating, porque aqui, infelizmente, as pretas vão acabar perdendo aí a dama com o dama H8 cheque. Também não dá certo você simplesmente mover o seu rei aí, por exemplo, para a casa D7, porque o oponente consegue trazer a própria dama com cheque, e também não dá certo mover o rei aí para a casa D6, porque a dama vem com cheque para a casa D8. Em todas essas continuações, na realidade, as brancas estão ganhando, mas ótimo que você encontrou esse lance que não estava fácil, cavalo D5 cheque, sacrificando o cavalo para poder ter algum tipo de ataque aí para as brancas. Então, vamos lá, 2.200 de rating automaticamente se você calculou tudo isso e viu que não funcionava porque era só bloquear de bispo, e ao final da sequência você tem um checkmate ali na casa de F2 que não pode ser parado, a não ser, é claro, que você tenha visto que o seu oponente pode sim parar o checkmate com o lance torre toma E4. Cheque, sacrificando a torre, e na sequência de peão D toma torre de E4, o seu oponente ainda tem esperneio com dama toma peão de B7. Caso você tenha calculado até esse ponto da linha, você tem o rating aí de um grande mestre. Você tem os seus 2.500 de rating. Vemos então que o principal fator que vai separar a pessoa que é muito boa de cálculo do jogador que é acima da média é a capacidade de calcular ao máximo todas as refutações possíveis do oponente. Você não só espera que seu ataque vai funcionar, você acha todas as táticas possíveis para o seu adversário, e se você calculou até aqui, você certamente viu também que agora não tem perpétua por parte das brancas, né? Elas não tem como empatarem a posição, o rei vem para F6, né? Temos então rei E2 fugindo do checkmate. E aqui as pretas estão ganhas porque estão no final de jogo superior de dama e cavalo versus dama. Mas as brancas aí não tem como forçar nenhum tipo de perpétua. Se você calculou a sequência inteirinha, meus parabéns. Deixe nos comentários até onde você chegou nesse exercício de hoje. Dispara o seu like nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas que for possível. E um abraço, até a próxima!